EBN, Café com Política. Bruno Silva, bom dia. A gente acompanhando aí essa aprovação da medida de interesse popular, viu? Tá, não tenho a menor dúvida, né? Muito bom dia, Sandra. Bom dia, Guilherme. Bom né? dia. O Felipe também. Os nossos queridos ouvintes. Ô, Sandra, você sabe que particularmente eu achei o projeto bem inteligente, para falar a verdade, viu? Acho que os vereadores, eles acabaram fazendo uma coisa muito bem bolada e vai colocar agora o prefeito numa saia justa, na realidade. Né? Pensar uma, duas vezes o que vai fazer a respeito disso e a dimensão do veto. Né? Só para deixar bem claro aqui para o nosso querido ouvinte, o porquê também da minha interpretação disso tudo. O projeto, em nenhum momento, ele está estimulando a ilicitude, veja, acho que esse aqui é o ponto central. Né? O projeto está dizendo assim, vai lá, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Não, pelo contrário. O que o projeto, na verdade, está fazendo é, de alguma forma, protegendo o direito da pessoa que, ok, cometeu um erro, porque por que o carro foi parar no pátio, né? Se você tem o documento irregular, isso não entra dentro desse critério. Então, veja, se você está com algum problema de regularização, você tem que regularizar isso tudo, senão você está suscetível às aplicações. Agora, vamos supor que, de repente, você parou, ou não percebeu direito que era uma guia rebaixada, ou parou ali, ou achou que era rápido, alguém denunciou, guinchou. Você está errado? Você está. Você vai ser multado? Você vai. Mas veja, não é justo também você querer ir lá para retirar o seu veículo e ter que esperar um final de semana inteiro, e isso tá com um custo extremamente elevado, porque aí você está sendo lesado, inclusive na condição de consumidor. Porque você quer ir lá retirar, ok, reconheci, vou ter que pagar a multa, vou ter que ter os pontos aí na carteira, se for o caso, né? Mas eu não posso tirar o meu próprio veículo, tem que esperar o horário de funcionamento, que é só na segunda-feira, e veja, como o Felipe trouxe no caso da ouvinte, os valores são altos, né? Não são valores baratinhos, né? Não é uma coisa de R$5, né? Você vê, são aí algumas boas centenas de reais. Então, o que acaba acontecendo? Eu acho que os vereadores acabaram fazendo um projeto que tem apelo popular, acertaram em cheio e criaram uma dificuldade para o Dário, viu? Porque se o Dário vetar esse projeto, eu acho que vão fazer um burburinho em cima disso aí, viu, Sandro? Inclusive, Bruno, a proposta foi do vereador Rodrigo da Farmadic, né, como citou o Felipe. Ele faz parte da base aliada do Dário, mas chegou a ter ali um certo desentendimento por um período, por conta de algumas questões envolvendo base eleitoral, não atendendo algumas demandas. A prefeitura não teria atendido algumas demandas na região em que ele atua, né? Enfim. Mas a gente sempre fala aqui, né, dos projetos dos vereadores que só tem honraria, ou enfim, mas quando tem algum projeto diferente, a gente tem que citar também, né? Claro. Que é algo que beneficia o cidadão. E só registrando então, né, Bruno, isso foi aprovado em caráter definitivo ontem, agora segue para a sanção do prefeito Dário Saad. Eram 11 itens na pauta ontem, 10 foram aprovados, maioria honraria, e aquele que a gente comentou que tratava das honrarias foi adiado, foi retirado da urgência, foi adiado, não foi tratado então esse item para renomear algumas honrarias e reorganizar essas categorias, que são 33 tipos diferentes de honrarias, 30 diplomas e 3 medalhas que existem na Câmara de Campinas. Então tá aí o registro da sessão de ontem na Câmara. Provavelmente deve ter sido retirado isso daí, né, Guilherme? Só um comentário, um adendo aqui, né? Deve ter sido retirado porque alguns olharam para isso, viram e falaram, poxa, será que vai diminuir tanto assim a quantidade de honraria que eu vou poder conceder ao longo aqui do ano? Será que vai mexer com parte dos meus objetivos e interesses políticos? Melhor a gente sentar e conversar melhor e deixar para a próxima. Bruno, queria também trazer aqui para o nosso cafezinho a respeito de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou um recurso da defesa do vereador Pernínio Monteiro, do PSB aqui de Campinas, e manteve o bloqueio de bens, também a quebra do sigilo bancário do parlamentar. A gente lembra que acontece uma ação que apura uma suspeita de rachadinha envolvendo o vereador. Segundo o Ministério Público, extratos bancários obtidos pela investigação revelaram saques mensais do salário de servidores indicados pelo vereador na Câmara e na Prefeitura de Campinas. Aí tem duas medidas cautelares que haviam sido determinadas em janeiro pela Justiça de Campinas, mas estavam suspensas até o julgamento desse recurso, então, do Tribunal de Justiça. Agora, com a decisão definitiva, volta a valer, então, os bloqueios determinados pela primeira instância. Pois é, um velho conhecido, né, problemático do Legislativo, essa famosa prática de rachadinha, né, obviamente que nós estamos falando de uma suspeita, né, mas vamos lembrar que os advogados aí do Pernínio já haviam recorrido, portanto, a essa segunda instância, porque tinham de algum modo perdido,
vamos dizer assim, na primeira, né? A defesa argumentou que o vereador não foi ouvido, né? Que não tem nenhum tipo de demonstração de indício mínimo de dilapidação do patrimônio e tudo mais, mas o fato concreto é que o tribunal não acolheu os argumentos da defesa, confirmou essa decisão, portanto, da primeira instância e, portanto, segue aí as investigações a pedido do Ministério Público como um todo, né? Ô Sandra, essa questão da rachadinha é um problema, de fato, né? A gente sabe que isso está presente muitas das vezes, infelizmente, desde o nível local até o nível nacional. Semana passada a gente viu toda a polêmica envolvendo lá o deputado federal Janones também, né? Que estava respondendo, inclusive, lá no âmbito do Conselho, né, de Ética da Câmara dos Deputados sobre essa questão. E eu penso particularmente o seguinte, tem que ser investigado se tem as provas que de algum modo apontam para esse tipo de prática, e isso consegue ser visto a partir de extrato bancário, se teve desconto para servidores que eram diretamente nomeados, se teve algum tipo de repasse, se você sistematicamente comprova isso é algo que isso pode virar alvo aí de uma cassação, inclusive de mandato. Agora, se o vereador, né, demonstrar por A mais B, tiver prova de que não cometeu esse tipo de coisa, vida que segue. Estranho é político que não responde a algum tipo de processo, né, Sandra? Porque todo político, de algum modo, está respondendo a algum tipo de processo e tem que, em tese, ter a sua vida pública escrutinada mesmo para mostrar que faz tudo corretamente. Se não estiver fazendo corretamente, tem que arcar com o custo, e isso pode vir lá na frente a dar até mesmo perda de mandato, né? A justiça entende que é preciso continuar investigando, né? Não está razoável a explicação até agora aos olhos da justiça, não. Aí o ouvinte fala, mas isso é coisa antiga, já acontecia. O problema é que é um dinheiro público, né? Que seria para o servidor. Exato. E aí ele divide aquele salário, né? No caso da suspeita, com o parlamentar. E isso é crime, é uma prática criminosa e como o Bruno comentou, também um ato de improbidade administrativa. Então, se para alguns era considerado algo normal, né, isso é visto como um crime e precisa ser punido, sim. Nós não podemos normalizar o absurdo, né, Sandra? Acho que esse que é o ponto, né? A gente normalizar crime, daqui a pouco a gente está relativizando qualquer coisa, né? Não, gente, crime é crime, né? Se você foi lá e, de fato, desviou um dinheiro que não era essa finalidade, e veja, Sandra, esse é um problema crônico do Brasil, né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Tem muito vereador que faz isso por aí, né? Não é um ou outro. Eu já vi, inclusive, muitos deles sendo condenados, né, ao longo aí justamente por prática disso, né? Vereador que perdeu o mandato, vereador que foi condenado, vereador que perdeu a vida pública, porque depois ficou provado que fazia isso há muitos anos, e aí depois não conseguiu mais dar sequência. Deputados federais, deputados estaduais, né? Quantos funcionários, às vezes a gente não vê, até funcionário laranja, consta ali na lista do gabinete, quando você vai ver, o indivíduo não está lá. Não pode ser nessa lógica do, é normal, todo mundo faz, eu também vou fazer. Não, está errado. A justiça, se ela consegue comprovar, tem que penalizar o indivíduo. Agora, se o indivíduo não tem nada a temer, se no caso o vereador não tem absolutamente nada a temer, porque não cometeu esse ilícito, apresente as provas, vida que segue, vitória lá na frente da justiça. Agora, se não tiver como provar e realmente o fez, vai ter que responder na letra da lei, vai ter que arcar com as consequências políticas, né, Sandra? O advogado de Permínio, o José Sérgio do Nascimento Júnior, afirmou que o tribunal não analisou as questões questionadas, que os precedentes usados para fundamentar o acórdão são diferentes do caso do vereador e, por isso, vai recorrer da decisão novamente. Bruno, fechamos assim hoje? Hoje nós fechamos, mas não fechamos a semana. Amanhã a gente volta aqui. Mais um cafezinho, mais um bate-papo de política. Um abraço forte para você, Sandra, Guilherme, e o nosso querido ouvinte que está aí do outro lado. Abração. Abraço. Até amanhã.